Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 740 A beleza élfica. Com as equipes fixas partindo para a tribo dos Elfos das Trevas, ainda havia vários milhares de jogadores na praça. Alguns já tinham equipes, outros ainda estavam procurando por uma. Nian vagou por entre a multidão, vendo se alguém precisava de um ladrão. Em pouco tempo, Nian encontrou uma equipe procurando por um ladrão de nível mais 100 com pelo menos 8.000 pontos de vida. A pessoa de contato se chamava Suyo. Poucas equipes tinham requisitos tão altos, afinal os ladrões eram uma classe frágil. Aqueles com 8.000 pontos de vida eram poucos e distantes entre si. Eles têm algum tipo de missão na tribo dos Elfos das Trevas que exige um ladrão com muita vida? Nian esfregou o queixo. Seu interesse foi despertado. Pensando nisso, Nian decidiu entrar em contato com Suyo. Onde vocês estão, pessoal? Você tem mais de 8.000 pontos de vida? Suyo perguntou surpresa. Sim. Nian respondeu. Graças ao seu equipamento e vários bônus estatísticos, ele já havia ultrapassado 20.000 pontos de vida. Isso era inconcebível para jogadores comuns. Encontre-nos no centro da praça nas coordenadas 392.280.280. Nian verificou suas coordenadas e depois seguiu para o centro da praça. Ao olhar em volta, viu uma equipe de 6 pessoas. Sua formação era bastante única, com 3 guerreiros orques, um xamã taurino, um mago élfico e uma caçadora de demônios élfica. O olhar de Nian caiu na caçadora de demônios. Depois de usar o transcendente insight, ele descobriu que ela era Suyo, a jogadora com quem acabara de falar. Ela tinha 20 e poucos anos e cerca de 1,70 de altura com uma constituição esbelta. Sua armadura, de couro azul, acentuava perfeitamente sua figura de tirar o fôlego, era cortada na parte inferior e deixava à mostra seu umbigo. Na metade inferior, ela usava mini-saia que revelava um atraente par de pernas finas e justas. Ela era linda de morrer. Seu rosto translúcido parecia esculpido em jade branco, sem o menor defeito. Suas orelhas compridas e pontudas não se chocavam com sua imagem. Na verdade, isso a fez parecer ainda mais adorável. Em suas costas, ela carregava um arco longo azul. Embora os jogadores elfos tenham sua aparência melhorada em 10% a 30%, Nian percebeu que Suyo também era definitivamente uma beleza na vida real. Ela possuía as qualidades mais élficas de todos os jogadores que ele já havia encontrado. Claro, Nian estava apenas observando. Ele não tinha nenhum interesse nela romanticamente. Ele rapidamente voltou sua atenção para os vários outros jogadores. Eles estavam todos por volta do nível 110. Um deles estava no nível 120, um mago élfico masculino. Ele parecia com qualquer outro elfo masculino, um rosto excessivamente bonito, a ponto de o fazer parecer afeminado. Quanto aos guerreiros orques e ao xamã, mesmo que fossem modelos mundialmente famosos na vida real, eles ainda teriam rostos tão feios quanto as costas de uma mula. É um ladrão humano. Não é de admirar que ele tenha mais de 8.000 pontos de vida. Aqui eu pensando que era um ladrão élfico, disse o mago élfico em um tom desdenhoso. Os bônus inatos dos humanos eram distribuídos igualmente, por isso sua vida e defesa eram um pouco maiores em comparação aos dos ladrões elfos. Ao ouvir os comentários maliciosos do mago élfico, Nian franziu as sobrancelhas. Vocês não querem um ladrão humano? O status de camuflagem de um ladrão humano é muito baixo, disse o mago. Qual é a sua exigência de camuflagem? Nian perguntou em um tom insípido. Pelo menos 300. Qualquer ladrão com menos de 300 de camuflagem é apenas lixo. O mago olhou para Nian friamente. TCH? Apenas 300? Nian zombou interiormente. Sem a ajuda de nenhuma habilidade, sua base de camuflagem já ultrapassava 1.000 pontos. Embora estivesse relacionado a ele ser um dançarino luminoso, mesmo os dançarinos das sombras comuns tinham mais de 300 de camuflagem, 600 no máximo. Se ele revelasse suas estatísticas, esse elfo provavelmente se cagaria de terror. Com 1.000 em camuflagem, ele podia se esgueirar e calçar sapatos naquele elfo, e ele nem notaria. Nian não se incomodou em prestar atenção nesse sujeito. Não havia necessidade de revelar sua camuflagem. Suyo observou atentamente a reação de Nian. Seus olhos grandes e brilhantes eram profundos e encantadores como safiras. Se vocês não precisam de um ladrão humano, eu vou encontrar outra parve. Nian respondeu calmamente. Espere, peço desculpas pelo comportamento do meu amigo. Ele não sabe lidar bem com estranhos. Por favor, não ligue para ele. Você é bem-vindo na nossa parve. Suyo disse com um sorriso encantador. Ele é Violet Knight. Esse idiota é meio cabeça dura. Não ligue para ele. Sou Ronin, o capitão da equipe, disse um dos guerreiros. Ele era visivelmente mais alto que os outros 2 guerreiros orques ao lado dele. Ele passava uma impressão aberta e honesta, mas também carregava o ar de um líder. Ronin, por que você quer adicionar esse ladrão humano? Acho que qualquer ladrão élfico aleatório seria muito melhor que ele. Violet Knight lançou um olhar desdenhoso para Nian. Ele realmente está pedindo por isso, não é? Nian murmurou interiormente. De repente, ele decidiu ficar. Por um lado, Suyo e Ronin despertaram seu interesse. Por outro lado, esse Violet Knight realmente o irritou. Sair desse jeito sem lhe ensinar uma lição não era o estilo dele. Suyo, o que você acha? Ronin perguntou em um sussurro.
Definitivamente ele é um especialista. Ele parece bem discreto também. Respondeu Suil. Ronin assentiu. Eu tenho a mesma impressão. No entanto, eu não o reconheço. Duvido que ele seja famoso. Eu definitivamente nunca o vi antes. Ronin enviou a Ni Yan um convite para a party. Ronin convidou você para uma party. Você aceita? Sim. Você entrou na party de Ronin. Quando Ni Yan entrou na party, ele escondeu seu nome. Como devemos chamá-lo? Suil perguntou, encarando Ni Yan com seus olhos brilhantes. Seu nome estava embaçado na janela da party. Apenas me chame de Sky Origin. Ni Yan inventou um nome aleatoriamente. Vendo que Ni Yan havia se juntado à party, Violet Knight mostrou um aborrecimento visível. Ele bufou friamente. Que patético, tentando agir de maneira misteriosa. Todo mundo sabia que o nome que Ni Yan deu era falso. Mas não havia nada que eles pudessem fazer se ele não quisesse revelar sua verdadeira identidade. Apesar de não mostrar nenhuma reação, Ronin e Suil ficaram irritados com Violet Knight constantemente tentando puxar briga com Ni Yan. Violet Knight tinha um ego enorme, sem mencionar sua paixão platônica por Suil. Como todos estão aqui, vamos embora, disse Ronin. Só nós 7? Ni Yan perguntou curioso. Sim, 7 de nós será o suficiente. No entanto, você terá que se preparar. Definitivamente, encontraremos alguns obstáculos. Você provavelmente ficará com o trabalho mais difícil também. Ronin riu de uma maneira alegre. Ni Yan olhou para Ronin. Seu sorriso parecia ter um significado oculto. Parecia que a missão deles era especial em comparação com os outros jogadores. Desde que eles se viram pela primeira vez, Ni Yan sentiu que os nomes Suil e Ronin eram um tanto familiares. No entanto, ele não conseguia identificar de onde ele se lembrava deles. Ni Yan não conhecia muito as figuras famosas do Império Satrin na linha do tempo anterior. Ele só se lembrava dos poucos mais famosos. Como ele achava que Suil e Ronin pareciam familiares, isso significava que eles definitivamente não eram simples. Quando sairmos da cidade, explicarei a missão a Sky Origin. Mas primeiro, precisamos ter certeza de que estamos todos na mesma página. Mesmo se você estiver insatisfeito com alguma coisa, deixe isso de lado por enquanto. Se eu pegar alguém tentando causar problemas, não me culpe por ser indelicado. Ronin olhou friamente para Violet Knight. Violet Knight murmurou algo para si mesmo, mas não respondeu. Ele parecia temer Ronin pelo menos um pouco. Os 7 se prepararam para partir. Ni Yan passou os olhos pela praça. Quase todo mundo já tinha saído. Os que ficaram para trás eram jogadores fracos que nenhuma equipe aceitaria. A maioria deles estava aqui para buscar equipamentos e experiência. Se tivessem sorte, seriam apanhados e carregados por alguma equipe. Se eles tivessem a brilhante ideia de formar um time, mesmo outros jogadores igualmente fracos não estariam interessados em se juntar a eles, muito menos os especialistas. Quando Violet Knight viu essas pessoas, ele ergueu o nariz para o ar com um sorriso presunçoso. Ele claramente acreditava ser superior a eles. Depois de passar pela multidão, a party saiu da cidade Kelun. Suil estava constantemente olhando para Ni Yan, o deixando levemente desconfortável. Somente depois de recordar que o elixir do disfarce não deixaria que ele fosse reconhecido não importando o quanto ela olhasse, ele relaxou um pouco. Vendo que Suil estava interessada em Ni Yan, o humor de Violet Knight ficou ainda pior. Ei, por que você veio até o Império Satrin? Suil perguntou em um tom casual. Ele provavelmente foi expulso do Império Viridiano. Interrompeu Violet Knight. Suil franziu levemente as sobrancelhas. Ela estava começando a se cansar do comportamento de Violet Knight. Eu lutei com o grupo errado. Então, agora estou aqui no Império Satrin até que a poeira baixe. Ni Yan riu, não se incomodando em responder. Viu, o que eu disse? Violet Knight parecia satisfeito consigo mesmo. Suil não acreditou nas palavras de Ni Yan nem mesmo por um segundo. Mas para nem se incomodar depois que Violet Knight o provocou, ela pode ver que a diferença entre os dois era clara. Sua curiosidade apenas se aprofundou. Suil realmente queria descobrir a identidade de Ni Yan. Depois de deixar a cidade de Kelun, eles passaram por uma densa área de floresta e chegaram a uma clareira vazia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Ronin parou seus passos, depois se virou para Ni Yan. Nós vamos explorar a tribo dos Elfos das Trevas. Embora não conheçamos sua identidade, sinto que você é confiável o suficiente. Por isso Suil e eu concordamos em contar sobre a nossa missão. Espero que você esteja disposto a ajudar depois de ouvir. Caso contrário, mantenha isso em segredo para nós. Violet Knight protestou em choque. Ele não achava que Ronin estava planejando revelar tudo para Ni Yan. Ronin levantou a mão, cortando Violet Knight. Ele o encarou e disse: Eu sou o capitão. Minha palavra é final.